Deus. Ajuda ela a descer aí. Amém, queridos? É uma bênção. Vamos nos colocar em pé. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18. Domingo passado eu preguei aqui sobre nós ressignificarmos as nossas vidas no Senhor. O que é ressignificar? É fazer a tua vida espiritual, teus princípios, a tua família ter um significado novamente. Vai passando o tempo, a gente vai banalizando as coisas e não podemos. Ontem eu preguei na Vila Cispe sobre transformar a mente, renovar a mente. Falei sobre Jacó, que Deus não usa pessoas que têm deficiência de caráter, ainda que Deus tenha um projeto. Deus tinha um projeto, está claro lá no texto, onde está escrito que Deus tinha um projeto. Lá Deus fala o seguinte: olha, o filho mais novo, aliás, o filho mais velho servirá o novo. Então Deus já sabia, mas Deus não usou Jacó do jeito que ele era. Deus transformou Jacó para poder usá-lo. Então Deus, ele é um Deus de princípios. E hoje eu quero falar sobre restauração de altar. De nós estarmos habilitados para termos uma comunhão com Deus, sentirmos Deus. A única, não sei se o nome certo é esse, mas a única religião que o povo pode sentir o seu Senhor é o cristão, meu irmão. Amém? Você sabia disso? O cristão. As religiões aí fora, elas trabalham tudo por uma questão só de fé. É óbvio que nós temos também fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas há uma diferença. O Deus que nós servimos, ele habita dentro de nós. Já parou para pensar isso? Todo poder que rege a terra, na terceira pessoa da Trindade, habita dentro dos filhos de Deus. Aleluia! E muitas vezes não sentimos essa presença porque o nosso altar está maculado. Precisamos de restauração, mais do que depressa, para podermos sentir esse Deus, para que Ele possa nos usar. Deus tem tantas coisas que Ele quer fazer, e Ele quer fazer através da tua vida. Ele quer te usar, mas para Ele poder te usar, você tem que estar com esse trabalho de restauração na tua vida. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz assim, ó: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém? Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa manhã. Que o poder dessa palavra não se limite somente ao templo e esse povo que aqui está, mas através das redes sociais, das transmissões ao vivo e posteriormente as gravações desse culto, aonde chegar o som da minha voz, que o poder, meu Pai, avassalador da tua palavra chegue, quebrando cadeias, tirando os impedimentos, as amarras, que nós possamos ouvir a tua voz, ouvir o teu querer, que nós possamos ressignificar, Senhor, a nossa fé diante de ti, Senhor. Se move no meio da tua igreja, traz cura, Senhor. Levanta um povo, Senhor, batizado com o Espírito Santo, um povo que fala em novas línguas, um povo que profetiza, um povo que é marcado pelo teu poder, um povo que é nascido da água e do Espírito. Esse é o teu projeto para a tua igreja. Então, Senhor, manifesta esse projeto aqui nesta manhã. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz e sentirmos a tua presença. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento, queridos. Amados, eu não sei, eu acho que a maioria de vocês conhece o texto, mas eu vou dar uma pincelada para te trazer para a ideia central daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco aqui nessa manhã. Nessa época, era uma época muito difícil, tanto politicamente, como economicamente e principalmente espiritualmente.
Nessa época, a época que Acabe reinava, o culto a Baal, instaurado pela sua esposa Jezabel, havia tomado conta. E aqueles, que confiavam em Deus já estavam perdendo a sua fé. Você sabe que, infelizmente, a minoria sempre se sente fragilizada diante do montante. Então, eram poucas pessoas que estavam ali confiando e crendo que o Deus de Israel ainda poderia fazer algo. E a pergunta é, por que, bispo? Porque havia um silêncio da parte de Deus. Embora a Bíblia não é muito específica nessa questão, quando a gente fala de silêncio de Deus, a gente lembra de Malaquias, lá dos 300 anos que houve um silêncio. Mas aqui Deus não estava manifestando a glória dele já há algum tempo. Por quê? Porque infelizmente, e é notório, havia uma mácula, uma ruptura entre o povo e Deus, justamente por causa da instauração, à idolatria e ao culto a Baal. Amém? Aí o que Elias faz? Elias precisa provar para aquele povo, ele era o último dos profetas, e ele precisava provar para aquele povo que, embora houvesse um silêncio, mas aquele silêncio não era um silêncio natural, era um silêncio porque o altar da nação Israel estava em ruptura, porque Deus não poderia manifestar a glória dele no meio de um povo que estava incrédulo, no meio de um povo que estava preso à idolatria. Mas então, o que Elias faz? Elias, ele, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, antes dele tomar qualquer tipo de atitude, clamar o poder de Deus, você sabe a história, que ele ora, ele clama para que Deus respondesse com fogo, mas o que ele faz a princípio? Versículo 30, diz a palavra do Senhor, que Elias tem o cuidado de restaurar o altar. A pergunta é, por que, bispo? Porque não tem como Deus manifestar a glória dele se o meu e o teu altar estiverem ruínas. O que mais nós ouvimos hoje são pessoas falarem assim: mas parece que Deus não se lembra de mim, parece que eu não ouço a voz de Deus, parece que eu oro e a minha oração não passa do teto. Não é isso não, querido. Deus não faz acepção de pessoas. O grande problema está que hoje o povo está com seus altares em ruptura. O povo não consegue ter uma sensibilidade da voz do Senhor. O povo não consegue ter uma vida com Deus, mas o culpado não é Deus. A minha Bíblia diz: seja errado todo homem verdadeiro o nosso Deus. Deus não erra, pastor Erickson. O grande problema é que nós queremos buscar Deus e queremos respostas de Deus de qualquer jeito. Estamos na lama da sujeira do pecado. Estamos ali igual porco. Desculpa, meu irmão, a palavra meio chula e pesada, mas como porco rolando na lama do pecado, e queremos depois orar e falar: Senhor, responde com fogo. Meu irmão, Deus não vai responder. Deus só vai responder se você estiver com o teu altar restaurado. E nessa manhã Deus me trouxe aqui como voz profética, como boca de Deus aqui, para falar para você: Deus não mudou, Ele continua sendo Deus, Deus que responde, Deus que marca, Deus que visita com fogo. Mas para que Ele manifeste a sua glória, é necessário que você esteja com o teu altar restaurado em nome de Jesus. Eu já consigo ver pelos olhos da fé, há uma nuvem de glória do Senhor aqui. Aleluia. Eu vejo um Deus sedento de manifestar a glória dele no povo. Eu vejo um Deus querendo fazer, mas muitas vezes, aliás, nós vimos isso na própria cruz do Calvário, quando Jesus, ele grita, ele berra e ele declara: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparou? Mas na verdade Deus não havia desamparado, é que o altar de Cristo estava em ruínas, não por ele, mas pela humanidade. A sujeira, o pecado havia tomado conta, e não tinha como Deus agora tocar o filho, não tinha como Deus agora se comunicar com o filho. Assim está a vida da igreja. Aleluia. Eu vejo que os pastores, para abrir, para ministrar, tem que ficar para a igreja. Amém, glória a Deus, sabe, querendo empurrar a igreja, porque há uma letargia no meio do povo, há uma frieza. Mas por quê? Porque tem muito altar que está em ruína. Mas eu quero ser profeta, escuta. Eu estou sentindo virtude de Deus aqui nessa manhã, e o meu Deus disse que Ele continua sendo Deus de Elias, Ele continua sendo Deus que responde no meio do povo, o Deus que responde no meio do arraial. Mas o que precisa é a igreja se santificar e permitir que Deus restaure o teu altar. Aleluia.
Eu fico vendo a visão que Elias tem. Ele poderia sair aleatoriamente já orando, pastor Fábio, mas não. Ele disse: eu não posso. Se eu orar, Deus não vai intervir. Por quê? Porque o altar desse povo está em ruína. Porque esse povo está cocheando entre dois pensamentos. Porque uma hora o Senhor é Deus, outra hora Baal é Deus. Aleluia. E eu tomo essa verdade para os dias de hoje. O povo hoje está cocheando em dois pensamentos. Uma hora Deus é bom, uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou no mundo. Uma hora eu estou aliançado com Deus, outra hora eu estou aliançado com o mundo. Eu preciso, querido, aleluia, buscar o que eu quero para a minha vida. Os dias estão chegando e os dias são maus, e Jesus está à porta, eu creio, porque todo sinal profético descrito na Bíblia, que vai antever a vinda do Messias, bem dizer, quase todos já aconteceram. Eu estou aguardando somente os quatro cantos da terra conhecer que Jesus é o Senhor. Ainda tem nações, por incrível que pareça, que não sabem que Jesus é o Senhor. Mas saindo desse campo, quase todas as palavras que foram reveladas no livro da sabedoria, na palavra de Deus, já aconteceu. Ou seja, Jesus está voltando e eu não posso mais ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu preciso entender que o Senhor é Deus e Ele quer restaurar o meu altar. Ele quer, aleluia, se comunicar comigo, Ele quer se comunicar com você. Escuta, desde o início, desde o Gênesis, Deus não fez o homem para andar separado dele, não, pastor Fábio. Deus colocou o homem e a mulher no jardim, e a ideia era se comunicar com o homem, se comunicar com a mulher. Mas infelizmente, o primeiro rachar de altar foi lá no Gênesis. Quando Eva pecou, ela foi e maculou o altar, e aí Deus já não conseguia mais se comunicar com eles. Por quê? Porque o pecado, a sujeira estava ali. Mas escuta, há 2019 anos atrás, o Senhor tinha um grande trunfo na mão, e Ele mandou o Messias para a cruz do Calvário, para cravar naquela cruz toda a ruptura de altar, para que você estivesse aqui hoje, com o teu coração aberto, declarando: Senhor, eu continuo crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Aleluia. Há três porquês que eu deveria me preocupar, aleluia, em restaurar o altar da minha vida. Talvez você pergunta: por que eu tenho que restaurar o altar da minha vida? Eu quero te dar três porquês. O primeiro deles é porque, aleluia, é muito simples. Quando eu olho para a minha vida e eu vejo que eu não tenho mais o desejo de cultuar, o desejo de orar, o desejo de congregar, o desejo de estar na presença do Senhor, é porque tem algo errado com a minha vida, algo errado com o meu altar. Meu irmão, propositalmente o Espírito Santo foi falando comigo, e eu noto aqui de forma muito escancarada, que são sentimentos que permeiam sobre a igreja nos dias de hoje. Não é aqui na Bethesda, não é na igreja do vizinho. Eu tenho muitos amigos pastores, e a conversa é a mesma. Como é que está lá, pastor? Ih, rapaz, está uma benção, mas uma coisa estranha que eu nunca vivi na minha vida. Tem crente hoje que vai uma vez no domingo por mês da igreja, e ele chega no outro mês como se não tivesse acontecendo nada. Parece que está bem, mas como é que é isso? Se a igreja primitiva, em Atos 2, a partir do capítulo 2, versículo 42 em diante, diz que a igreja primitiva cultuava todo dia, e ainda ia para a célula. Os crentes hoje querem vir na igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês, e quer ter contato com o Criador. Como é que é isso, meu irmão? Ei, meu irmão, você que é casado, chega junto lá na esposa 2 vezes por mês, para você ver o que vai acontecer com o teu casamento. Não tem aliança 1 vez por mês, 2 vezes por mês, meu irmão. Aliança é para estar junto. Você tem aliança com Deus, tem que andar junto com Deus, em sintonia com Deus, conectado com Deus. Que aliança é essa, meu querido? Diga para mim. O profeta Isaías, aleluia, diz lá, joga para mim na tela aqui, meu filho. Isaías 59, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Peraí, vamos por etapa aqui, vamos igual o Jack, por partes. Escuta, o meu Deus está dizendo, a mão dele está aqui, ó. A mão dele está aqui. Amém? Irmão, no Senhor não tem sombra de dúvidas. Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele te chamou para ser abençoado. Aleluia. E Ele diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem agravado, ou seja, nem tampado os seus ouvidos para não poder ouvir. Bispo, eu oro, Deus não responde, é por causa do altar, não é por causa de ouvido não, viu? Aleluia, Deus não tem problema com o otorrino não, viu? Deus cheira bem para receber o teu incenso. Deus, ele ouve bem, aleluia, para ouvir o teu clamor. Deus enxerga bem, aliás, a minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todos os lugares. Então Deus está preparado para nos abençoar. Passa, meu filho, versículo 2. Agora preste atenção, é aqui o problema, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Escute aqui. O camarada é casado. Casamento é uma bênção. Veio o filhinho, está todo mundo feliz. Sabadão passa a mão na esposa, no filho, vai passear. Domingão, almoço na casa da sogra, no outro na casa da mãe. Aquela coisa gostosa. Aí, do nada, ele trabalha. Ela também trabalha, às vezes. E aí, numa sexta-feira, um amigo fala, ó, vamos tomar um negocinho ali. Não posso. Sou servo de Deus. É minha esposa. Ei, meu, para com isso. Agora você é ET, fizeram lavagem cerebral em você. Só ali, rapidinho. Aí o cara fala, meu, também, né, meu? O pastor prega lá que a gente não tem que ter aliança com o mundo, mas eu ainda estou aqui, não tem jeito. Vamos lá. Foi lá, daqui a pouco tá lá, daqui a pouco. Oh, dá um biquinho aí na cervejinha aí. Não, você é louco, não? Ô, meu, pelo amor de Deus, cara. Você parece um ET. Ô, rapaz, olha a lua que tá. Vai lá e tal. Daqui a pouco o cara, biquinho na cerveja. Daqui a pouquinho não sei o que mais. E vai indo, tal. E o cara volta para casa depois, meu, que da hora, hein, meu? Os caras é bacana, né? Vai dar uma mentirinha lá na esposa, tal. Na outra sexta, de novo. Na outra. Chega uma hora, querido, que aquela vidinha que ele tinha maravilhosa, com a família, com a esposa, com o filho, tal, já não tem mais valor. O valor agora para ele, sabe onde está? Lá nas coisas do mundo, lá na gandaia, na bagunça. Daqui a pouco ele está bebendo, está fumando, está fazendo um monte de coisa errada. E ele, o negócio é tão assim espiritual que ele não entende. Daqui a pouco a esposa um dia precisa falar com você. O que está acontecendo? Você não está vendo, você está acabando com a nossa família, com o nosso casamento. E o cara discute, briga, achando que está com a razão, que quem está errado é a esposa. Por quê? Porque houve uma cauterização de mente. E aí o que acontece? Ele começa a esfriar e ele quer uma resposta para aquilo. Porque ele tenta achar o caminho de volta, às vezes não consegue. Porque os pecados fazem separação entre você e Deus. Porque você permitiu o diabo entrar na tua intimidade. E agora você perdeu o contato, perdeu a conexão com os céus. É isso que nós vivemos na igreja. Talvez muda-se as histórias, mas os protagonistas são os mesmos. Talvez não seja essa a história. Mas, bispo, eu estava firme na igreja, todo domingo, aleluia, glória a Deus, era poder, era unção. Aí um domingo eu não vim porque foi a festinha não sei aonde, outro domingo eu não vim porque foi o churrasco na casa da minha mãe, outro domingo eu não vim porque foi... Aí sabe o que acontece? Começa a esfriar. Vamos para a igreja? Ah, não estou afim. Vamos não sei aonde, não, mas aí o amigo chama, vamos lá, tomar uma cerveja, não sei aonde, vamos. Aí sabe o que acontece? Você começa a tirar os teus olhos das coisas de Deus e começa a colocar os teus olhos no mundo. Aí o teu altar, meu irmão, fica totalmente corrompido. Aí você não tem força para voltar, sabe por quê? Porque quem nos traz para o centro da vontade de Deus é o Espírito Santo. Mas os meus pecados afastam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não pode morar, aleluia, num lugar sujo. Eu já contei essa história aqui, eu era jovem e me chamaram para ir para um evento assim de praia. Sabe aquela coisa que a molecada tudo vai? Vamos lá, vai nós, todo mundo para a praia. Ninguém tinha visto a casa que havia alugado. Chegamos na casa, pastor Fábio, um morcego lá, ele voava com uma asa e com a outra ele tampava o nariz, meu irmão. Pensa numa casa suja, não dava para ficar dentro da casa. Eu dormi no carro, eu lembro esse dia, eu falei, meu Deus, eu não vou dormir dentro desse lugar não, uma coisa horrível. Aí depois teve que procurar o dono da casa, brigar, ressarcir o dinheiro, mas enfim, perdemos aquela noite, não dava para ficar dentro daquela casa, por causa da sujeira. Sabe o que acontece? Nós queremos que o Espírito Santo more numa casa suja, imunda. Você quer que o Espírito Santo ande assim dentro do teu homem interior, porque
quê? Porque é cheio de sujeira, de pecado, adultério, prostituição, mentira, tudo que não presta. Não pode, meu irmão. Esse altar aí, ó, esse templo aí tem que estar limpo, para que Deus possa manifestar a glória dele. Escuta, diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Eu não posso servir a Deus e a mamão, aleluia, não necessariamente a mamão. Eu não posso servir a dois deuses, eu não posso andar com Deus e andar com o mundo. Então nessa manhã, querido, escuta enquanto é tempo, os dias estão se abreviando, Jesus está clamando pela tua vida, porque há um sangue que foi vertido na cruz do Calvário pela tua vida. Não blasfeme contra esse sangue, aleluia, não banalize esse sangue. Ele foi, cada gota daquele sangue foi porque ele te amou, mesmo no tempo lá atrás, quando você estava no mundo com toda sorte de aberração e de sujeira, ele te amou. Então valorize, querido, valorize. Você quer uma intervenção de Deus? Quer Deus visitando a tua vida? Quer Deus sarando essa enfermidade? Quer Deus abrindo essa porta? Então, meu irmão, que nessa manhã você possa restaurar o altar de Deus, porque há fogo no altar. Escuta, eu acabei de ler, a mão dele não está encolhida, a mão dele está esticada. Ele quer abençoar, mas para ele abençoar é necessário o meu altar estar restaurado em nome de Jesus. Amém? Diga para esse irmão que está do seu lado, essa é a manhã que Deus preparou para te curar. Segundo, porque muitas vezes eu preciso pensar em restaurar o meu altar. O segundo porquê é que as coisas de Deus, elas já estão banalizadas na minha vida. Irmão, nós nunca vivemos tanta banalização com as coisas de Deus como nós vivemos hoje. Esse dia eu estava falando com um pastor. Fariseu sempre teve dentro da igreja, sempre teve. Mas eu lembro, pastora Luciana, que quando eu era diácono, essas coisas, às vezes o povo dava uma faltinha aqui no culto, na semana, às vezes até num domingo, mas na ceia parecia um desfile de moda, pastor Fábio. Pensa num povo bonito, uns obreiros, ó, estavam todos lá, lindos e maravilhosos. Chamava para evangelizar, para ver se ia, nunca. Mas na ceia, era errado, era. Mas a coisa piorou de tal forma que hoje até na ceia o pessoal falta descaradamente. Irmão, vamos pregar a Bíblia, escuta. Aí o bispo é salgado, eu não sou salgado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você que falta na ceia, você está desconectado com Deus. Você sabia que o diabo, se ele quiser, ele tem que rolar com você esse mês? Você está desconectado, irmão. Você não sentou na mesa, você não renovou a tua aliança. É igual o guarda pegar você com o carro, com o documento vencido. É só essa semana que vem eu já vou pagar e vou pôr em ordem. Se ele pegar nessa semana que está vencido, o que acontece? A casa caiu. Assim é uma pessoa que não ceia. Você não está entendendo, irmão. Você está banalizando, mas o diabo não banaliza, não. O diabo ama que você não ceia. O diabo ama que você trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque ele quer te destruir. Aí o que você vê na igreja? Um monte de problema, um monte de gente bagunçada. E não deveria estar, porque está na igreja. Mas porque trata as coisas de Deus de qualquer jeito. É pior do que o ímpio. Porque o ímpio não tem conhecimento. Os crentes têm conhecimento e faz de qualquer jeito. Quer Bíblia? Vou te dar Bíblia. Joga aqui para mim, filho. Mateus capítulo 7, versículo 6. Isso aqui não é eu não, viu, que escrevi não, viu? Não é a primeira Ronaldo capítulo, não. É Mateus, é o Senhor, ó. Não dê aos cães, não é cão de não, viu? Cão aqui é quem desvia. Olha a conjectura. É aquele que trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Como é que é, bispo? Quando eu trato as coisas de Deus de qualquer jeito, eu sou visto como um cão. Não deis aos cães as coisas santas. Isso aqui que todo dia você vem receber aqui, embora o homem que prega, mas isso aqui é santo. Isso aqui é a palavra de Deus. Você só quer ficar dando crédito por é bom escutar uma profecia. Mas o profeta pode estar num dia muito inspirado e ele pode profetizar da carne. Agora aqui não.
Aqui não há sombra de dúvida, aqui é a palavra de Deus. Não deis o que é santo, não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis, nem dá aos porcos as vossas pérolas. A palavra de Deus é pérola. Teve uma época do meu ministério, eu sempre trabalho muito isso com meus pastores que são jovens. Irmão, até hoje eu sofro ainda por causa do povo. Eu acho que o pastor que não sofre por causa de povo não é pastor. Mas eu era demais, irmão. Até o dia que Deus me fez entender isso aqui, ó. Eu prego pérola, irmão. Se a pessoa não quer. Nem Jesus foi ouvido por todos. Quem dirá nós? Tem muita gente que pega essa pérola, a palavra de Deus, e trata como o porco trata a lavagem. Não pode. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Escuta. Que o mesmo sentimento que pairou no filho pródigo paire sobre a tua vida. Ele estava lá, ansioso para comer a lavagem. Estava com fome. Mas ele caiu em si. Não vou comer lavagem, não. Tem banquete para mim na casa do meu pai. Escuta, querido. Há banquete para você aqui do trono de Deus. Não trata isso aqui não é lavagem. Quando a Bíblia diz que ele caiu em si, ele fez uma analogia. Eu estou aqui mendigando para comer uma lavagem, e na casa do meu pai tem banquete. Você não foi chamado para comer resto nem lavagem. Você foi chamado para se banquetear com aquilo que Deus tem de melhor nos céus. Aleluia! E muitos fazem isso, ó, pisam com os pés a pérola. Nós estamos numa época tão difícil. Às vezes você liga para uma pessoa, pastor Fábio, o pastor fala para mim: bispo, a gente ligou, a pessoa fez visita na igreja. Ô querido, eu sou pastor tal, tudo bem? Eu fala logo aí, pastor, que eu não tenho tempo não, tá corrido aqui. A gente queria ver, quer uma visita, quer vir na igreja. Não tenho tempo não, eu fui aí só por ir, não, sabe? Pisando a pérola. Mal sabe ele que um dia essa própria pérola, por ela ele será julgado. Não banaliza não, meu irmão. Não banaliza não. Seja crente. Nós não temos usos e costumes. Nós tem esse negócio de pegar de terno, pôr gravata. Não. Mas eu creio na sobriedade. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala sobre o cristão ser sóbrio. E às vezes, querido, a gente é crente, mas as nossas atitudes é roupa. É mulher que anda mostrando tudo. Irmão, não é porque nós não temos usos e costumes, mas nós somos sóbrios. Uma mulher cristã tem que se vestir como uma mulher cristã. Um homem cristão tem que se vestir como um homem cristão. Por quê? Porque nós temos um altar diante do Senhor, querido. Aleluia. Tem coisas que a gente tem que ter, sabe? Não vamos banalizar não, queridos. A gente tem banalizado. Quantas vezes você come e não ora? Todos nós. Todos nós. Ou então mandamos aquela, né? Amém. Mas a Bíblia nos ensina que eu tenho que orar. Tudo eu tenho que consagrar a Deus, está na Bíblia. Nós não sabemos de onde vem. Mas a gente não ora, porque banalizamos. Pedir bênção para o pai, tá de brincadeira, bispo, isso é coisa do tempo do onça. Não, porque a gente entende como se fosse uma mera. Não, isso é muito profundo, irmão. Bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Foi com essa bênção, Deus te abençoe, meu filho, que Isaac prosperou na terra dos viventes. Aleluia. Foi com essa bênção que Jacó foi diferenciado de Esaú. Irmão, deixa eu te falar algo, você não está entendendo, você não precisa de mais nada, só da bênção de Deus sobre a tua vida. Mas a gente ouve isso hoje, não ouve nada. Nem nós ensinamos nossos filhos mais isso. Mas eu, com cinquentinha, às vezes vejo meu tio, o único que está vivo dos irmãos do meu pai. Bênção, tio, Deus te abençoe, meu filho.
Porque eu creio que a bênção do Senhor ela é importante. Eu não posso banalizar princípios da parte de Deus. O obreiro, faz isso aqui, fica aqui no altar. O obreiro, vamos limpar o banheiro. Eu? Posso rasgar aqui ou não? Seu pensamento devia ser diferente. Primeiro você tem que ver se você está qualificado para limpar o banheiro da igreja. Porque para tocar nas coisas de Deus tem que estar com o altar restaurado. Você está pensando que você está apavorando? A Bíblia diz assim que por mais que eu faça, eu não passo de um servo inútil. Mas às vezes eu estou me achando. Diáconos, eu acho, sabe por que eu sou me agraciado por Deus, querido? Porque eu sempre valorizei as coisas de Deus. Quando eu fui ser separado de diácono, eu comprei o terno mais bonito que eu podia. Pastor Fábio, parecia que eu ia ganhar na Mega Sena naquele dia. Pensa num homem feliz. Eu vou ser diácono na casa de Deus. Porque o meu avô era um referencial de diácono para mim. Porque o meu avô não sabia ler nem escrever direito. E lia gaguejando, mas tinha uma sabedoria de Deus. 40 anos diácono da Igreja Batista, que passei diácono ali, irmão, não é fácil não, hein? 40 anos. E de uma igreja batista que era totalmente elitizada. Sabe, se é que tu me entendes? E ele na simplicidade. Mas não se pode esconder uma cidade iluminada atrás de uma montanha. Quem tem unção de Deus, tem unção de Deus. Valorização. Não banalize as coisas de Deus. Está banalizando? É porque o teu altar está em ruptura. Esses dias eu vi um pessoal aí mandando em direto. Porque aqui na Bethesda é interessante isso, eu não sei. Eu acho que isso é o... Se eu não fosse crente, eu diria que é um karma. Não, eu penso assim, eu estou numa igreja, de repente não é mais, não deu, sei lá, movimentou. Bispão, estou indo, glória a Deus. Se eu te encontrar na padaria, aleluia, glória. Acabou, irmão, para que arrumar problema? Mas tem uns irmãos que é endemoniado, porque ele quer ficar atacando a igreja. 20 anos saiu da igreja e mete o pau na igreja. Aí você entra no Facebook da pessoa, tomando cachaça, tem 10 maridos, tem... Ô irmão, limpa a boca para falar da noiva. Quer falar do bispão? Pode falar à vontade. Até... Mesmo assim você vai arrumar problema. Porque quer você queira ou não, eu sou uma autoridade constituída por Deus. Não mereço, mas Deus, quis Deus me escolher. Agora a noiva, ela é a noiva de Cristo, a igreja, meu irmão. Para de emprestar boca para o diabo. Sabe que as pessoas se irritam? Porque elas saem da igreja, elas acham que a igreja vai acabar. Sai eu, sai a bispa, sai os pastores, sai todo mundo. A igreja continua, porque a igreja não é do homem, a igreja ela é de Deus. Aleluia, vamos parar de banalizar as coisas. Empresta a boca, sai falando de todo mundo e põe um contra o outro. A minha Bíblia diz em Provérbio que 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Sabe qual que é a 7ª? Irmão que faz contenda entre os irmãos. E fora aqueles que você cuida, você dá colo, você balança, dá TT, dá isso aqui. Não quero mais a igreja. Você está mordendo o beijo por quê? O pastor já está com raiva ali, ó. Mas que dá raiva dá, né? Você já me... Posso confessar um pecado, não? Posso ou não? Só se todo mundo falar que pode, eu confesso. Vocês gostam, né? Eu já cheguei a pensar, irmão. Falei, será que tem que tratar mal para o povo ficar? Porque eu vim de ministério grande. E ministério grande não tem esse negócio. Ministério grande, irmão, você saiu. Ninguém nem está nem aí para você. E a igreja é cheia. E sai, chegue. A gente cuida, irmão. Você pode falar de tudo da Bethesda. Pode falar, o bispo é meio salgado. Pode falar tudo que você quiser. Mas falar que a gente não cuida, aí você vai morder a língua, irmão. Mas sabe qual que é o problema? A banalização. Você não entende mais o que é princípio. Você não entende o que é ser cuidado por um profeta, cuidado por um pastor. Você pensa que as igrejas aí, o pastor titular fica cuidando do povo? Pega os pastores auxiliares lá, põe, tu tá nem aí. Aqui você tem acesso. Amém?
Esses dias eu acabei de ministrar. Ministrei antes do Tadel, depois ministrei depois do Tadel. A gente não tem horário, irmão. Tem dia que eu saio daqui meia-noite, 1 hora, 2 horas, não tem problema. Deus me chamou para isso. Mas não banalize não, meu irmão. Não banalize não. Você sai da tua casa, 5 minutos você está aqui na igreja. Aí você reclama. Aí que eu moro do lado de cima de Itaquera. Os magos rodaram os 4 cantos para chegar em Belém para ver o menino Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, não banalize. E terceiro, por quê? Muitas vezes eu não sinto mais a glória, eu não sinto mais a presença, porque o meu altar está em ruína. Porque quando as coisas do mundo, elas me influenciam muito mais e me chamam mais atenção do que, infelizmente, as coisas de Deus. Põe para mim aí, Davi. Isso aqui, meu irmão, esse porquê é o que mais age na igreja. Irmão, você tem que entender isso e fazer uma introspectiva e ser real com você mesmo e falar: Senhor, é isso mesmo, as coisas do mundo me chamam muito mais do que as coisas de Deus. Ô irmão, você não veio na ceia porque fui para a praia. Ô meu irmão, aonde? Irmão, eu tô 27 anos aí andando com Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. As coisas que eu ouço hoje, pastor Fábio, eu nunca ouvi na minha vida. Mas é descarada. Você não veio nascer, foi para a praia. E no dia que ele voltar, tu vai morrer na praia também, viu? Não foi o bispo que escreveu isso aqui não, viu? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O problema não é nem nós. Agora mudou. Quando eu só quero as coisas do mundo, Deus está dizendo que Ele olha para você, ó. Fica nesse negocinho aí, e ficar rico na igreja, porque hoje a moda é essa, né? O pastor vai, olha, Deus está te deixando rico, e você, aleluia, vai. O evangelho não é isso não, viu? O evangelho é boas novas. Jesus não foi para a cruz do Calvário para te dar casa não, viu? Isso aí é consequência de vida com Deus. Jesus foi na cruz para te dar vida e vida em abundância. Sabe por que muita gente não gosta do evangelho que eu prego? Porque o evangelho que eu prego, ele te confronta. O evangelho que eu prego, ele balança a tua vida e faz você olhar para dentro de você e falar: eu preciso de conserto com Deus. Aleluia. É igual quando você é filho e a tua mãe e teu pai é rígido, tem que estudar, e você fica: meu pai é muito chato. Mas quando você está formadão lá ganhando dinheiro, você fala: graças a Deus que eu tive um pai que me influenciou e que me direcionou para me dar certo. Então naquele dia você vai falar: glória a Deus, porque eu tive um pastor que me empurrou para o céu. Porque é isso que Deus quer, ó. Não adianta. Hoje, irmão, você entra na rede social aí, os crentes tomando cerveja, bebendo cachaça, fumando narguile, e depois está na igreja. Aleluia. Mas que é isso, gente? Que vucu-vucu é esse? É crente? Irmão, eu não sei, irmão, eu estou ficando doido. Vem aqui, Robinho. Crente, casado, obreiro, às vezes, tira foto com as meninas assim, ó, casado. Que baixaria é essa, irmão? Ô, irmão, eu vi você levar a irmã lá de carro, você não é casado? Ah, bicho, mas você não foi com a tua esposa? Ah, não. Minha esposa estava cansada. Você estava cansada, esposa? Eu não, ele nem me chamou. Pecou 2 vezes. Ainda mentiu, abençoado. Irmão, pelo amor de Deus. Sabe, gente, parece loucura, mas tá assim. E a casa de Deus. Obrigado, filho. Tem mais aí, Robinho? Versículo 16. Robinho não, Davi. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Escuta outra coisa, outra dica. Quer ter as coisas? Amém. Todo mundo trabalha para ter as coisas. Mas cuidado. Tem gente que fica escravo das coisas. Eu preciso ter a minha casa própria. Amém. Amém.
Aí o cara entra numa dimensão que, se precisar, ele dá um tombo nenhum para ter o que ele quer, ele dá. Isso é concupiscência, irmão. Da carne e dos olhos. Aprenda uma coisa que eu vivo. Cuida das coisas de Deus. É o Salmo 34, eu falei ontem, acho que é o 34 que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu desconheço até na Bíblia um homem que foi crente, que confiava em Deus, e Deus não honrou ele na terra. Se nós não geramos filhos para calamidade, quem dirá Deus? Você vai dar certo, mas restaura esse altar, meu irmão. Para de tratar Deus de qualquer jeito, de amiguinho, coleguinha. Deus é Deus, Deus está nos céus e você está na terra. Aleluia. 17 tem? E o mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus. Esse prazerzinho rápido aí, ninguém está sabendo não, estou traindo a minha mulher aqui rapidinho, tá bom, isso passa. Mas a tua eternidade já diz tudo. Eternidade, ela pode ser no céu ou no inferno. É isso que está querendo dizer ali. Esses sentimentos, desejos mundanos, essa coisa prática da sujeira, isso vai passar. Agora eu estou fazendo uma prova, e nessa prova eu serei aprovado ou reprovado. Então, meu irmão, cuidado. Preste atenção, meu irmão. Olha a cabeça de Elias. Eu não vou sair orando porque Deus não vai responder. Primeiro eu vou restaurar. Só tem fogo, só tem resposta, só tem intervenção de Deus se o altar estiver restaurado em nome de Jesus. Glória a Deus. E para fechar rapidinho, para a gente orar e te mandar embora, debaixo da bênção. 3 atitudes Elias toma. A primeira delas, ele chama o povo. Amém? E é tremendo isso. Na parte A do versículo 30, diz: Elias chamou o povo. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou te conscientizando. Sabe por quê? Para de ficar. Aí você fica um falando pro outro: ah, porque Deus não fala? Ah, porque eu estou frio? Ah, porque eu estou isso? Aí eu vou parar de vir na igreja porque tu está com falta de Deus. Então eu sou Elias aqui hoje. Desculpa a minha prepotência, mas como profeta eu estou chamando você, povo, e estou falando para você: é tempo de conserto, é tempo de restaurar o altar do Senhor, para que Ele possa continuar respondendo e falando com você. Segundo, Elias chama a responsabilidade e ministra sobre o povo. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou chamando a responsabilidade e te conscientizando que sem Deus e com o altar em ruínas, nós vamos, a tendência é a gente, mas se eu restaurar, vou começar a ouvir a voz de Deus. Eu vou começar a ver Deus falar. Deus vai começar a me mostrar as coisas, porque Deus fala com o seu povo. Deus falava com Eva, não falava? Com Adão também, sim ou não? O pecado entrou, fez separação. Qual foi a proposta de Deus? Nos dá o que nós havíamos perdido. Jesus veio, pagou o preço, nos habilitou novamente. Nessa nova habilitação, eu tenho direito do que novamente? De falar e ouvir Deus. Está entendendo o negócio como é que é? O que nos foi roubado, nós temos de volta através da pessoa de Jesus Cristo. Então por que eu não ouço o bispo? Porque o altar está em ruína. Mas se restaurar, vai ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Terceira atitude de Elias. Então Elias chama o povo, fala da necessidade. Elias chama a responsabilidade e ministra sobre o povo, na parte B do versículo 30 e no versículo 31 e 37. Elias toma uma atitude profética. Ele pega 12 pedras, segundo os números das tribos e segundo o número dos apóstolos, porque o 12 tem esse 12 na Bíblia é sinônimo de algo inteiro, completo, de algo que vai acontecer na totalidade. E é isso, meu irmão, eu quero liberar sobre a tua vida hoje, que essa palavra haja de forma total na tua vida, que faça você, aleluia, sabe, cair em si e falar: meu Deus, eu fui chamado, Deus fez uma obra na minha vida. Para onde eu estou conduzindo a minha vida com Deus? Eu tenho sentido mesmo que eu tenho esfriado, eu não tenho congregado, já não representa mais vir na igreja o que me representava antes, já não representa mais nada eu ficar de joelho orando ao Senhor, já não representa mais nada eu ouvir o meu pastor falando, como o próprio pastor João falou aqui.
Tem pessoas hoje que ela está morrendo, mas ela não vem buscar uma direção do pastor, porque hoje para você o teu pastor não significa nada, mas na Bíblia, a minha Bíblia diz que da boca do sacerdote vem a palavra de conhecimento, Malaquias capítulo 2, versículo 7, e eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, meu irmão, é hora, é momento de você acordar, de você sair desse sonho que Satanás te colocou e entender que o teu mestre, o teu Senhor está voltando com poder e grande glória para resgatar a sua igreja, e todos nós vamos declarar que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, querido.